Agora, vamos de Falando em Segurança com Nixon Frota. Falando em Segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Grupo SETSEG. As melhores soluções em segurança. Coronel Nixon Frota ali fazendo acordar cedo aqui no feriado, mas muito obrigado pela sua participação e seja bem-vindo ao nosso compromisso de quarta-feira, hein? Boa tarde, Olívio. Muito obrigado pela recepção. Mais uma quarta-feira, muito bom. Eu fico muito feliz na quarta-feira vim aqui fazer o nosso quadro Falando em Segurança, principalmente pela sua presença e pela sua participação também. Aproveito para agradecer e convidar, continue enviando, faça sua sugestão, sua crítica, para a gente estar trazendo aqui para o nosso quadro Falando em Segurança. Nixon, eu tenho que te agradecer pelo tema de hoje, porque eu acredito que é algo muito sensível, é algo que exige de uma sensibilidade, de uma necessidade da nossa população em sempre estarmos abrindo os nossos olhos para a questão do combate ao tráfico de entorpecentes. Hoje, o Coronel trouxe para a gente um assunto muito forte, que é a violência causada pelas drogas, não é isso, Coronel? Fique à vontade. Exatamente. E esse tema é diferente, também quando a gente fala, é um assunto nos últimos quadros, é um assunto que a gente tirou das nossas mídias sociais. E esse é diferente, é um tema que eu já tinha preparado já há um bom tempo, pela importância, pelo impacto que tem na sociedade, no mundo inteiro, né? E, sobretudo, pela polêmica. Um assunto, por exemplo, que eu acreditava em alguns aspectos que era unanimidade em algumas decisões e não é. Em questões, em dúvidas bem específicas, que eu acreditava que, não, isso aqui não há dúvida, todo mundo pensa igual e não é. Vamos falar alguns aspectos, fique até o final, compartilhe também a sua ideia, mande no nosso Instagram o que você achou, quais as críticas, qual a sua opinião sobre cada um dos aspectos que nós vamos apresentar. Mas a droga, como eu falei, Lívia, é uma questão que impacta não só no usuário, né? Não só na vida daquele cidadão, né? No seu aspecto físico, mas tem um impacto social, impacto na sua família, nos seus vizinhos, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, um impacto no país todo, é um problema do mundo inteiro. E não é recente. Sim, a cada dia os números aumentam, os problemas, os reflexos negativos aumentam, mas é um problema já do século passado. Segunda metade do século passado, a droga começou a virar um comércio, verdadeira indústria, e esse impacto negativo cada vez mais crescente. Eu imagino. Vamos lá, Rafael, pode passar para o nosso próximo material. E aí nós trouxemos esse relatório mundial sobre drogas, que é produzido pela ONU e foi divulgado aí neste ano, no mês de junho. E alguns números que... Impactantes, hein, Coronel? Para você observar, Lívia, 275 milhões de pessoas fizeram uso de drogas no ano passado, o ano da pandemia, né? E nesse relatório também mostra que mais de 36 milhões de pessoas precisaram de apoio psicológico, algum aspecto nesse sentido, psicológico, psiquiatra, precisaram de tratamento. Comparando com o ano anterior, que foi de 27 milhões de pessoas, um aumento significativo para um único ano. Então, mais um aspecto negativo da pandemia, né? A questão do uso de drogas, lícitas e ilícitas, Lívia. Comparando aí com dados e últimos anos, desde 2009 até 2018, nós tivemos aí o ano com um aumento de 22% comparando com a média. Nossa. Então, realmente foi um ano que ficou marcado. A Covid trouxe vários aspectos negativos e um deles, aí, mais um a gente acrescenta hoje, que é o consumo dessas drogas, né? E a tendência, Lívia, infelizmente, de aumento cada vez mais, principalmente pela tecnologia. A internet facilitou, a dark web, as formas de venda e de comercialização desse produto cada vez mais facilitado através da globalização, o mundo inteiro. Então, você comprar drogas diretamente de um país para outro, a tendência é isso aumentar cada vez mais. Vamos lá, Rafael, pode passar, por favor. Então, nós falamos aí sobre a indústria da droga e essa questão... Esse slide me chocou muito, quando o senhor trata essa questão como indústria das drogas, né? Indústria, né? Por que indústria? Porque envolve, tem reflexo não só no social, Lívia, daquela pessoa que consome, como eu falei, tem a família, tem um bairro, sente esse reflexo social negativo, mas também tem um impacto na economia.
gira capital, são as pessoas que gastam recursos para comprar droga, para tratar o usuário dependente químico e vai bater no sistema de saúde, no sistema de segurança pública e tem também um impacto político. São várias leis que precisam ser criadas, modificadas, alteradas por bem ou por mal, mas sempre com reflexo ligado a essa questão das drogas, né? Então vem aí esse tráfico da droga, chamado por narcotráfico, conhecido. Sim. Então não é só droga lícita e ilícita, existe o impacto também dessas drogas chamadas lícitas. O álcool é um deles, né? Ou então medicamentos que são utilizados de forma equivocada, às vezes por iniciativa, uma pessoa toma uma vez e não consegue mais largar. Muitos dependentes químicos saem, terminam ficando aí desses medicamentos chamados drogas lícitas, né? Então, mas também quando se fala em narcotráfico, Lívia, não dá para se falar somente nas drogas. Tem a questão também do tráfico de armas. Onde tem uma droga, vamos dizer, uma quadrilha, uma facção especializada na questão de drogas, seja no tráfico, na comercialização, seja lá como for, há necessidade da arma. Ele precisa do armamento para fazer a sua segurança ou para captar recursos. É como uma empresa. Veja uma empresa que às vezes a venda não está boa, precisa de recursos para captar recursos, para investir e vai buscar, por exemplo, assaltos a carros fortes, agências bancárias, e aí surgem realmente esses outros ramos que a indústria da droga vai consumindo, né? Existe a questão dos presídios, foi onde realmente as drogas ocuparam um espaço muito grande no passado. Hoje em dia ainda há vários presídios que ainda têm essa facilidade, outros não, outros conseguem manter E se Deus quiser, vamos ver se o Estado consegue realmente, eu digo o Estado do Brasil todo, claro, o mundo inteiro, ter realmente esse controle do consumo de droga. Mas foi no presídio, com o uso de droga, a chegada do narcotráfico, o tráfico de armas, que surgiram as facções. Então quando o Estado não entendia que o presídio, o sistema prisional precisava de atenção, de projetos sociais, realmente era só se jogar ali o presidiário e fique preso ali até a morte, ou até um dia que sai, viu que aquilo fazia um mal muito maior para a sociedade, porque ali se misturava, né, o cidadão ficava ali mais revoltado, mais traumatizado, aprendia com outros criminosos e voltava para a sociedade de uma maneira muito pior do que entrou. E existem muitos casos que isso ainda acontece. Mas visitando alguns presídios, já vi que isso mudou bastante, Lívia. Na década de 90 visitei presídios e os que eu visitei esse ano, já consigo fazer uma comparação positiva, uma evolução, né? Não que o presidiário tem que ser tratado melhor do que fora, mas ele precisa sim de uma dignidade, uma oportunidade de, ao sair da prisão, porque ele vai sair, a grande maioria vai sair, e que ele retorne para a sociedade, não como um problema pior para nós que estamos aqui fora. Que ele volte, que ele consiga o seu emprego, que ele consiga o seu trabalho. Isso é importante a gente estar destacando. Para colocar Rafael, por gentileza, volta aqui aquele mapa primeiro. O mapa ainda, o material anterior. Pronto. Isso. E a gente falou a questão das facções, e aí facção tem muita relação com homicídio, acompanhando o gráfico ali, né? Então, homicídio hoje... Disputa por território, por pontos de venda, são várias questões. Perfeito, né? Exatamente. Então, tem relação total com essa que eu chamo de indústria das drogas. Hoje, o homicídio, Lívia, esses números que a gente apresenta aqui, que aparecem nas pesquisas por aí afora, pelo Brasil todo, pelo mundo, o homicídio está sempre se destacando como o que mais nos preocupa, o número de pessoas cada vez mais morrendo relacionado. E tem uma relação direta com as facções e com as drogas, né? Como você mesmo falou. É a briga de facções, briga por território, briga por pontos de venda e briga por recursos humanos também, né? Que estão envolvidos nisso aí, seja o consumidor, ou seja, aqueles que vão realmente realizar o tráfico de droga, né? E aí, Coronel, dessa imagem aqui, se me permitir fazer aqui uma intervenção, o que me chamou a atenção aqui dessa indústria das drogas, nós temos ali no cantinho celular, moto e carro. O que a gente observa hoje em nossas sociedades é de que realmente se criou uma indústria de assalto para se ter principalmente celulares e motos, que são bens de valor mais fácil de serem vendidos e trocados por drogas. Exatamente. E isso é uma situação muito preocupante quando falamos em segurança, porque observando, me chamou muita atenção, acho que essa expressão que o senhor utilizou para a gente de indústria das drogas é muito pertinente. Olha o que o narcotráfico acaba fazendo com a nossa sociedade. Acaba gerando uma economia paralela que gera uma sensação e uma insegurança
praticamente generalizada Brasil afora. Tudo isso mesmo. começa com a indústria O das assalto, drogas. você vê o exemplo do celular que você mencionou, né? Então, o celular pode ser uma encomenda. Um determinado Eita. traficante pode querer uma encomenda, exigir ali de um usuário, uma dívida, pagar uma dívida com o celular, e ele vai atrás desse celular. Claro. O celular não, porque ele vai cobrar vários, né? O celular, ou um determinado veículo, carro, ou uma determinada moto, ele vai atrás para pagar a sua dívida, entregar. Então, isso aí vai gerar um impacto negativo na economia. Vai rodar a roda da indústria das drogas. Exatamente. Né? E vai ligando também com a prostituição. Prostituição, Muitas viu? vezes Você a falou. dívida, né, eu falei aí, vai cobrar do usuário para roubar, mas às vezes o usuário pode ser uma mulher, às vezes até mesmo um homem, né? E vai usar se prostituir. a prostituição e termina colocando muitas vezes pessoas na prostituição porque iniciou aí no caminho das drogas, né? Ok. Pode passar, E quando não, a corrupção termina aqui impactando ali outros setores governamentais, que é a questão da corrupção. Pronto, recursos agora, humanos. todo essa indústria, todo esse ciclo nós resumimos aí de maneira bem objetiva. Por trás de tudo isso está o recurso humano. Então estão as pessoas, né? E nós separamos aí duas figuras bem emblemáticas, que é o traficante e o usuário. E a legislação brasileira ali separou bem, né? Ela distingue bem o traficante do usuário, né? O usuário, por exemplo, ele não sofre penas, né? Então há eu diria assim, de repente está uma certa forma permitindo, libera que o usuário, não tem uma penalização mais leve, mais branda. Mais branda, né? Então, de uma certa forma, você vê aí a oferta e a demanda. O traficante está mais ligado à oferta, o usuário ligado à demanda e à demanda, né? Se ela é uma pena mais branda, então há um incentivo a essa demanda. Havendo demanda, vai ter oferta, independente do preço, independente dessa fiscalização. Aliás, se tiver muita fiscalização, tiver difícil de realizar o tráfego, do produto chegar, como um comércio qualquer, o preço vai variar. Sim. Vai aumentar, vai diminuir, dependendo dessa facilidade ou dessa dificuldade. Então, realmente, observe que justamente são leis comerciais, leis da economia, Adam Smith, que a gente coloca aí, né, nessa questão. Mas, além do traficante e do usuário, que nós apresentamos aí nesse slide, há muito mais por trás disso. Exemplo aqui, das mais comuns, né? A maconha, a cocaína, da própria papoula que é plantada, tem todo esse processo. Primeiro, com a plantação, tem todo um processo, todo um ciclo em cima dessa plantação. É um agronegócio, né? A partir da plantação, os laboratórios, que raciocinam totalmente como uma indústria, de pegar a matéria-prima e transformar em um produto mais trabalhado. E em seguida tem o transporte, seja rodoviário, por vários moldais. Tudo muito bem organizado, hein, Coronel? Muito bem organizado, por isso se fala crime organizado, né? Sim. Então envolve muito dinheiro, muitos recursos humanos envolvidos, é extremamente complexo. Esse transporte não é só local, vai regional e mundial, como todos nós sabemos, né? Vários modais, e até chegar na distribuição e os pontos de venda, as chamadas bocas de fumo, né? Como elas funcionam, cada uma da sua forma, seguindo as regras locais, e até chegar no consumidor final, que é o usuário, o dependente químico, infelizmente. Aí. Rafael, por gentileza, vamos passar. Hoje estamos falando sobre a violência por conta das drogas. E falando no usuário, dependente químico, temos um aí bem típico, que é essas pessoas em situações de rua, né, que muitos deles ali não chegaram na rua, não chegaram nessa situação pelas drogas, muitos têm problemas mentais, ou são problemas familiares, violência doméstica, né? Ou qualquer outro tipo de violência, problemas econômicos, sociais, os desemprego, por exemplo. Então terminam chegando na rua. Alguns vão sim, por causa da dependência da droga, perdem tudo, vão parar nessa situação de rua. Mas aqueles que não são dependentes, que chegam na rua em razão daquelas condições de ser ignorado pela sociedade, as condições desumanas que ali estão, terminam fazendo uso da droga. Então, hoje, essa população de rua, que no país aumenta cada vez mais, e é difícil de controlar, não se encontrou uma solução. Você vê em São Paulo, tem lá a Cracolândia, já se tentou de várias soluções, formas de resolver, e não se consegue combater essa questão. Então, isso é um consumidor final, que cada vez mais está crescendo, morre rápido, né? Entra na situação, não vive muito, mas é uma população que está crescendo, infelizmente. Já que se fala em demanda crescente, se fala, e é claro, em uma tentativa de se atender a essa demanda. Rafael, por gentileza, pode passar.
Estamos hoje Falando em Segurança, toda quarta-feira. E eu trago aqui para o final essa questão da legalização não da droga, né? Falamos em polêmica e aqui é um dos temas mais polêmicos essa discussão, legalizar ou não a droga, e principalmente a maconha. É o primeiro que já se fala em se legalizar ou não, e faz muita confusão, eu percebo muita confusão nesse aspecto, né? É importante destacar que a maconha em si, de maneira geral, ela faz mal ao corpo humano. Ela tem vários aspectos negativos provados cientificamente. Porém, nela tem lá esse THC, o tetrahidrocarbinol, o THC, ele tem uma qualidade que é importante para as pesquisas que para desenvolver medicação, principalmente para o câncer. Então tem um aspecto negativo, mas tem que separar bem o uso desse componente, o THC, e o uso dela da planta. Mas, como eu te falei, aqui é a questão. Eu acreditava, no passado recente, que era consenso que a droga faz mal às pessoas, mas não é, né? Então, há uma glamorização, há propagandas positivas, e que a droga pode fazer mal. Muita gente acredita que faz mal, muita gente acredita que a droga faz bem. Então, até nessa questão, a sociedade não se definiu, né? E é importante perceber que defender se é bom ou não legalizar, há muitas questões subtendidas. Vamos puxar para aquele ciclo econômico que nós colocamos, a lei da oferta e da demanda. Então, algo que é legalizado, ela vai terminar sendo bons para uns e ruins para outros. Como por exemplo, ruim para o atravessador, né? Que vai ser... O atravessador ganhava muito, recebia por um total e vendia por 100 vezes mais, até 1000 vezes mais o preço. Não vai ter mais assim, já que é legalizado, vai ter um preço tabelado, vai ser bom para o produtor, vamos dizer o agricultor, no exemplo que nós colocamos, e o usuário. E um preço bom para o usuário, isso é bom? Vai aumentar o número de usuários? Então, é um tema que requer muito estudo, detalhadamente, observando todo esse todo, e não apenas observando de uma maneira legal se é gostoso, se é prazeroso. Eu entendo, Coronel. Para encontrar Nixon Frota nas redes sociais, como é que se faz? Olha aí. Então, nós finalizamos o nosso Instagram, @Coronel Nixon Frota, e agradeço as pessoas que têm mandado aí as sugestões, os comentários de alguns programas. Tem assuntos que nós já falamos, Lívia. Legal. E em razão das ideias que nós temos recebido, vamos repetir alguns assuntos, procurando detalhar mais, mencionar casos, pessoas citando exemplos, se colocando voluntário para contar a sua história. Legal, isso é importante, eu achei histórias interessantes de casos nós vimos aí. E vamos devagarzinho trazendo também algumas histórias, alguns temas que não são solicitados, mas entendemos que é importante, que tem tudo a ver com essa relação da segurança. Muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde de quarta-feira. Encontro na próxima quarta. Obrigado. Encontro marcado, até a próxima quarta, até quarta-feira. Você já sabe, vamos falar de segurança com Nixon Frota. Falando em Segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Grupo 7 Seg. As melhores soluções em segurança.